Sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 13, e eu peço para os irmãos deixarem a sua Bíblia aberta, pois iremos ter alguma breve reflexão acerca do assunto que o capítulo 13 e o capítulo 14 de Levítico trata. Eu quero, da forma mais carinhosa, trazer de uma forma que você possa amanhã sentar e conversar acerca desse assunto com bastante propriedade. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Verso 1 a seguir diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Verso 12 e 13. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. 44, irmãos. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo, todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só, e sua habitação será fora do arraial. Amém, irmãos? Pode tomar os vossos assentos, dando glória a Deus. Queridos, eu posso tirar, né? Posso. Queridos, o livro de Levítico, e por si o seu nome deriva dos nomes das 12 tribos. O livro de Levítico, quando vamos estudar, é o livro da lei, dos rituais, das cerimônias. Quando lemos o capítulo de número 12, até o capítulo de número 15, em algumas traduções ou versões bíblicas, aproximadamente 53 vezes aparece o termo imundo. O capítulo 13 e o capítulo 14, em especial o capítulo 13, quando vamos ler este capítulo em um todo, a doença que se parece em destaque, descrevendo algumas enfermidades na pele, é a doença da lepra. Porém, a lepra aqui é um termo que se tornou genérico. Por quê? Se lermos todo este capítulo, todos os versos dele, os 59 versículos, você vai observar que do verso 1 até o verso de número 47, está falando acerca de doenças de pele. E diante das circunstâncias que tinham naquela época, eles tinham algumas formas de fazer o diagnóstico, de fazer uma análise de qual enfermidade é, e por si muitas vezes acabavam dando o termo de lepra. Porém, não é só doença de pele
que utilizava o termo lepra, que eles descreviam como lepra. Dentro desse capítulo, a partir do verso 48, você vai observar que se tivesse bolor na roupa, a roupa deveria ser toda queimada, porque estava cheia da doença, do bolor, da lepra, segundo eles naquele contexto, naquele período. Também em paredes, se desse o bolor em paredes, era consequência a lepra. Então, quando lemos o capítulo de número 13, observamos os diagnósticos que é feito, não pelo médico, mas por um sacerdote. Porque a lepra, naquele contexto, além de atacar o corpo físico, tinha algumas observações espirituais acerca de quem tivesse leproso, era por causa de algum pecado específico. Quem pegava mais lepra naquele contexto era a mulher, porque estava mais aplausível em mexer em águas, ou na limpeza do dia a dia, ou no trabalho, se contaminarem com alguma impureza, com alguma bactéria, e com isso poderia atingir o seu corpo. Quando lemos o verso de número 2, observa que está assim: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne, como praga de lepra. Olha só, a observação que eles faziam era se houvesse inchação, pústula, pequenas inchações ou inflamações, ou machucadinhos que não cicatrizavam, eles diziam: olha, como praga de lepra, porque a lepra, ela atingia toda a camada da pele, começava com pequenas machucados, com pequenas marcaçãozinhas, e começava a tomar conta do corpo inteiro, e aí era assim, como a doença da lepra. Uma vez que alguém chegasse no sacerdote para ser feito o análise, o sacerdote olhava para ele e dizia: ora, vai ficar 7 dias de quarentena, e depois de 7 dias, no 8º dia, ele vinha ao sacerdote e se apresentava novamente. Uma vez que simplesmente seu corpo fosse tomado pela cor branca, porém não estivesse podre, ele ficava novamente em 7 dias de quarentena. No 8º vinha diante do sacerdote, e o sacerdote o declararia limpo, puro, e ele oferecia ali o sacrifício, estava apto a viver a sua vida. Mas uma vez que essa doença tomasse conta das camadas da pele, do seu corpo, ou aonde começou essa inchaçãozinha, essa pequena infecção, e começasse a apodrecer, a ficar com mau cheiro, o sacerdote o declararia imundo, impuro. E uma vez que ele era dado como impuro, imundo ou leproso, a sua vida mudava. Poderia ter cargo, poderia ter bens, poderia ter status, poderia ser quem fosse, ele era imundo, impuro. E uma vez que este era impuro, ele tinha que viver longe do arraial, viver fora do arraial. E hoje, para aquele tempo, é muito diferente, porque tem muitas pessoas que não gostam de viver no meio do arraial, não gostam de vir para a igreja, são aqueles famosos crente Santa Ceia, só vem uma vez e olha lá. Uma vez que nesse contexto aqui, viver fora do arraial, para eles era muito triste, era pior do que a morte, porque era viver longe da onde Deus manifestava a sua glória, no meio do arraial, no meio do povo. Então, uma vez que era dado como leproso, a pessoa era expulso do arraial. Uma vez que lemos Números, capítulo de número 5, verso 1 ao 4, aquele que fosse leproso, aquele que tocasse em defunto, e aquela mulher que estava naquele período estendido, como a mulher do fluxo de sangue, uma hemorragia por longo prazo, também era expulso do arraial. Então observa que umas regras são estabelecidas.
Quando este homem fosse falar ou gritar, ele deveria cobrir os seus lábios. Quando alguém tivesse aproximadamente a 100 metros de distância, ele teria que começar gritando: imundo, imundo! Porque se ele não fizesse isso e algum despercebido fosse na direção dele, ele poderia ser morto e apedrejado, porque não se pronunciou como leproso ou como leprosa. Então, viver longe do arraial e viver gritando, dizendo ao povo: imundo, imundo, esse era o final daquele que era diagnosticado como lepra. Uma vez que lemos dentro do Antigo Testamento, algum rei, porque quis exercer uma função que não era para ele exercer, morreu leproso, foi leproso. Outras vezes olhamos para o Antigo Testamento e a partir de Levítico só há restrição para aquele que é leproso, leis e mais leis para aquele que é leproso. Não vemos uma cura dentro do Antigo Testamento para o leproso, porque era uma doença que, uma vez que era diagnosticado como leproso, a pessoa acabava morrendo mais cedo do que porque pelos danos da lepra. É igual uma pessoa que parece que até um fato, que quando descobre que tem uma doença terminal, se não descobrisse, viveria anos e anos, mas quando descobre, parece que os dias encurtam. Para o leproso também era da mesma forma, o seu tempo de vida, o seu período de vida era muito menor, porque a depressão tomava conta, a angústia tomava conta. Se tivesse filhos, se tivesse esposa, se tivesse uma vida social muito participativa, a sua vida era totalmente encerrada, e aqueles que antes o conheciam, tinham que olhar para ele como um leproso, como um imundo, como alguém que não é apto a viver em sociedade. Então, dentro do Antigo Testamento, a gente não vê cura, mas simplesmente restrição, leis que proibiam. Porém, irmãos, quando olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para o Novo Testamento, a gente encontra a solução para o leproso. Marcos capítulo de número 1, verso 40 ao 45, Jesus está caminhando e de repente um leproso chega e diz: Senhor, se tu quiseres, tu bens pode me limpar. O leproso não poderia ser tocado, o leproso não poderia se aproximar de alguém, porque poderia ser morto, porque a lei assim estabelecia. Ele não poderia tocar nas pessoas, não poderia ter contato. Mas nesse dia, este leproso de Marcos 1, ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, se tu quiseres, tu bens pode me limpar, me purificar. E Jesus é maravilhoso, porque a Bíblia diz em Marcos, observa algo em Jesus, que diz que Jesus, enchendo-se de grande compaixão, olhou para ele e disse: eu quero. Mas antes disso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus tocou no leproso e disse: eu quero. E a partir daquele momento, o leproso ele foi curado instantaneamente. Ou seja, se você não entendeu, eu te explico. No Antigo Testamento não tem solução para a lepra, mas Jesus ele é a solução para aquilo que a medicina não tem a solução. Jesus é a solução. Então, quando olhamos para Jesus, Jesus é a solução para o leproso. Sim, quando lemos Lucas capítulo de número 17, verso 11 a seguir, observa que Jesus indo para Jerusalém, ele resolve passar dentro de uma certa aldeia, e de repente 10 leprosos começam a clamar, pedindo por misericórdia ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz que o Senhor disse: olha, vão e se apresente ao sacerdote. Diz a Bíblia que os 10 virando indo, um deles, um fariseu, um samaritano, quando viu que foi curado, voltou dando glória ao Senhor Jesus, se curvou diante dos pés, e o Senhor Jesus disse: ora, mas não eram 10, cadê os demais? Mas aquele que reconheceu o feito do Senhor Jesus, voltou dando glória a Deus. Se você está aqui, é porque você foi privilegiado, a pandemia não te pegou, a morte não te pegou, o diabo não teve poder sobre a tua vida. Então faça como este leproso, adore ao Senhor dos Exércitos.
Glória seja dado ao nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, uma vez que é leproso, no Antigo Testamento não tem cura, mas em Jesus a lepra, ela reconheceu que ela não teria mais poder sobre a vida, porque Jesus tem poder para curar o leproso. É interessante que a lepra fazia as pessoas se distanciarem da sociedade, se distanciarem da sua família, se distanciarem da sua casa, porque uma vez que era diagnosticado leproso, era o fim. Mas é interessante que no ministério de Jesus ele disse assim: vinde a mim todos, vinde a mim todos, vinde a mim todos. E é interessante que quando Jesus foi indagado por alguns, ele disse: olha, eu não vim para os que estão sãos, mas para aqueles que estão enfermos. Jesus, ele é a solução para a sua vida nesta noite. E é interessante, irmãos, que a Bíblia, ela trabalha com figuras, com símbolos, com tipos, e a lepra, ela é uma personificação. Por exemplo, Faraó, ele é uma personificação clara do perseguidor. Por exemplo, e mostro isso: Faraó no Egito oprimiu, escravizou, Faraó perseguiu, e o diabo faz assim. A lepra, ela é uma personificação clara do pecado. E olha só que interessante, que quando você começa a ler as etapas da lepra, no verso 5 ao 8, quando aquilo que começa simplesmente com uma inchação, com uma pústula, com uma ampola branca, simplesmente o que acontece, ela começa a se estender. Por exemplo, uma mentirinha para ser sustentada tem que se tornar uma baita de uma mentira, vai tomando conta das coisas, vai se estendendo. Observe a outra etapa da lepra, está no verso de número 18 ao verso de número 10, ela aprofunda, toma conta de todas as camadas da pele. Tem pessoas que estão vivendo no nosso meio, que o pecado tem tomado conta, veste bonito, canta bonito, mas a sua alma está distante do Senhor, porque a lepra tem tomado conta de todas as camadas da sua vida. Olha só o que acontece, a sequência do verso 44 ao verso 46, contamina, isola, ela priva. É isto que o pecado faz com o homem, faz com a mulher. Só que é interessante aqui, pastor, que ela não começa como um grande efeito, começa simplesmente por pequenas sequelas. Quantos casamentos estão sendo destruídos por pequenas coisas que têm tomado propriedades, grandes coisas estão acontecendo, mas começaram por pequenas sequelas, pequenas inchações, pequenas manchinhas. Sim, quantos jovens não sentem mais a presença do Espírito Santo na sua vida, porque uma lepra chamada celular, rede social, pornografia, tem tomado conta da vida deste jovem, desta moça, deste moço. Quantos estão destruindo os seus casamentos por causa das pequenas coisinhas que não foram cuidadas de início, não foram reparadas de início, não foram confessadas diante do Senhor de início, não houve arrependimento e estão destruindo. Mas eu quero lhe dizer algo, que não sei a sua situação, qual o estágio da lepra na sua vida, mas eu quero lhe dizer que o sangue de Jesus tem poder para limpar e para purificar o homem de todo pecado. E é interessante que para a doença física Jesus é a solução, mas para o pecado Jesus também é a solução. Quando lemos Romanos capítulo 5, verso de número 12, olha só o que diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso
todos pecaram. É a única maldição hereditária que nós temos base na Bíblia, a maldição herdada por Adão, o pecado herdado pelo Adão, mas é neutralizado através de Cristo na cruz. Olha só, verso 19 do capítulo 5 de Romanos: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha, Jesus é a solução para o homem leproso, para a lepra física, sim, mas também para o pecado. Verso 20 e 21: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. É muito interessante, irmãos, isso daqui que eu vou lhe dizer, preste atenção. A lepra abundou. Muitos que estão aqui se podemos ter de base o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 ao 11, muitos aqui que viviam no pecado, o pecado tomava conta, a igreja é lugar de ex. Hoje grandes pregadores, grandes mestres, grandes pastores, tem lá no seu histórico isto, mas foram remidos, purificados, alcançados pela graça. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 e 11: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha Paulo perguntando. Não se engane, nem imorais, olha, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o tanto de leproso que foram tomados totalmente pela lepra, pelo pecado: homossexuais, afeminados, avarentos, olha, enganadores, ladrões. Mas olha a solução para o leproso, e Paulo diz: e algum de vocês eram assim, verso 11: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O sangue de Jesus limpa, purifica, e nesta noite o Senhor traz perdão para a tua alma. Uma vez que era leproso, tinha que sair gritando: leproso, imundo, 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 cabelo desarrumado, a roupa rasgada. Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, ele diz: olha, e havendo que riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, fazendo o que? Cravando-a na cruz. Olha o verso 13 do capítulo 1 de Colossenses: uma vez que era leproso, tinha que viver longe do arraial, tinha que ser expulso do arraial, mas olha o verso 13 do capítulo 1 de Colossenses: e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe como, irmãos? Assim, em quem temos a redenção pelo sangue de Jesus, a saber, a remissão dos pecados. Eu não sei o que está lhe julgando, te incomodando, mas eu quero lhe dizer que o Espírito Santo trabalha no seu coração. Não deixa a manchinha, não deixa aquilo que está no seu coração, libere o perdão, não deixe o rancor, o ódio tomar conta da sua vida, não deixe isso tomar conta do seu casamento, não deixe isso tomar conta da sua vida para te tirar da presença de Deus. Não deixa. Mas nesta noite eu quero lhe dizer que a solução é uma: é o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. É o sangue de Jesus, irmãos. E aqui termino com uma breve reflexão. 1 João 1:7 diz assim: se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns
com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do quê? De todo pecado. Mas olha só o processo. Se andarmos quem é a luz? Jesus. Mas é impossível andarmos na luz e não termos uns com os outros. Devemos ter isso. Aí o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tem um texto na Bíblia, 2 textos na Bíblia, que parece até ter uma contradição, que é Hebreus capítulo 4, e o verso de número 13, que diz assim: ora, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Olhe para quem está do seu lado. Eu não gosto de fazer isso, mas olha, é pedagógico. Diz: nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. Agora presta atenção onde eu disse que pode ter aparentemente um confronto. Miqueias 7,19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, e lançará os nossos pecados na profundeza do mar. Ou em algumas traduções, esquecimento. Peraí, não há criatura, não há nada que esteja descoberto ou patente aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. E Miqueias diz que ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí, irmãos, dentro da doutrina da salvação, há uma das regras dentro dessa doutrina é expiação, que no latim é expiatione, ou seja, reparação de culpas, cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo, propiciando ao pecador arrependimento e restauração na sua comunhão com Deus. Aí, irmãos, o que é expiação? Expiação é a obra de Cristo que Ele realizou em sua vida e morte para nós obter salvação, vida. Ou seja, não há nada encoberto. Não há nada encoberto. Porém, os nossos pecados foram lançados no mar, no profundo mar. Como que é isto? Quando Deus olha para mim e para você, por mais que hoje você é uma nova criatura, Ele sabe que você pecou, Ele sabe que você fez isto, Ele sabe que você fez aquilo, só que diante da sua justiça Ele vê algo, que isto faz de nós, podemos um dia habitarmos com Ele, e dizemos somos salvos, que quando Ele olha para nós, Ele sabe que eu fiz isto, que você fez aquilo, Ele sabe. Só que diante da justiça de Cristo, que foi manifestado lá na cruz do Calvário, e foi suficiente para Deus, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê os meus pecados, os seus pecados, Ele vê o sangue do seu Filho que foi derramado, lá na cruz do Calvário, e isto, irmãos, não é porque nós era isto ou aquilo, mas é porque somos pecadores, e a sua misericórdia foi tanta, a tua graça foi tanta, que nós leprosos, eu leproso, a graça do Senhor Jesus me alcançou, e eu nesta noite estou aqui com você, motivo esse para podermos levantar as nossas mãos e agradecer pelo amor de Jesus manifestado na cruz do Calvário. Eu agradeço a oportunidade.